pastora Andréa Nicolau e para mim sempre é um motivo de muita alegria podermos nos reunir para estudarmos juntas a palavra de Deus. Quero te convidar então a orar para começar esse momento especial de meditação, convidar o Espírito Santo para estar guiando o nosso estudo, estar falando ao seu coração, estar falando ao meu coração e nos conduzindo por caminhos só Ele sabe, porque Ele conhece as necessidades particulares da sua vida. Ele sabe em que ponto essa história que nós vamos estudar hoje pode trabalhar dentro de você e pode te ajudar a melhorar no seu relacionamento com Ele. Vamos orar então, feche seus olhos, abaixe sua cabeça aí onde você está, vamos voltar-nos para o Senhor. Pai querido, nessa hora em que nos reunimos aqui na Tua presença, Senhor Deus, em humildade de coração, nós queremos Te agradecer pela oportunidade que temos de mais uma vez nos reunirmos aqui para estudarmos a Tua palavra, Senhor Deus. Muito obrigada, porque o Senhor é um Deus bom e maravilhoso, que sempre nos provê a oportunidade, Senhor Deus, de conhecermos mais e mais o Senhor e de crescermos no Teu conhecimento, Senhor Deus. Nós clamamos nessa hora pela direção do Teu Santo Espírito, que é aquele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, e naquilo que ainda precisamos de mudança. Nos ajuda, Senhor Deus, nos ajuda a melhorarmos, nos ajuda, Senhor, a caminharmos a cada vez mais e mais voltados para esse desafio, para esse objetivo de estarmos crescendo no conhecimento do Senhor e ajustando a nossa vida, mudando, Senhor Deus, aquilo que precisa ser mudado na nossa maneira de viver, para que possamos agradar ao Senhor, para que possamos ter uma vida que é santa e reta aos Teus olhos, Senhor Deus, não aos olhos daqueles que estão ao nosso redor, mas aos Teus olhos, porque isso de fato é o que importa. Guia os nossos pensamentos agora, guia os nossos corações, nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Hoje a história é mais uma vez uma personagem, uma persona não grata, uma personagem daquelas que a gente tem lições para aprender, mas a gente não quer copiar. Nós estudamos algumas vezes personagens maravilhosas em que a gente encontra nelas um exemplo tão lindo de vida, de fé, de testemunho, e nós nos inspiramos nessas histórias. Na verdade, usamos as histórias delas como referência, como modelo. E algumas outras histórias que nós lemos, nós ficamos impressionados, como provavelmente vai acontecer com a história de hoje, eu sei que você já deve conhecer, mas nós não nos identificamos com ela. E o grande valor de estudar essas histórias não é só olhar para a história com piedade ou com repúdio da pessoa que viveu aquela história, mas como um exemplo daquilo que não deve ser feito. Mas mais do que isso, não apenas olhar o exemplo e pensar, poxa, eu não sou assim, eu não faria isso, eu jamais agiria dessa forma, mas talvez buscar dentro de você aquilo que pode te levar a agir da mesma forma, porque esse é o grande ensinamento dessas histórias, é buscar em nós aquilo que nos assemelha a essas pessoas, aquilo que nos aproxima desse comportamento, porque dessa forma nós vamos conseguir corrigir os nossos erros. Então, essas histórias que eu tenho trazido de mulheres que são as vilãs, entre aspas, né, da Bíblia, nós podemos tirar das vidas delas lições que podem nos ajudar, podem nos salvar a mudar o rumo das nossas vidas e a caminharmos em direção à vontade do Senhor para nós, como mulheres. E a história de hoje é a história de Safira. Olha que nome lindo é o nome de Safira, né? O nome de uma pedra preciosa. Eu achava que a Safira era azul, e aí eu fui pesquisar a cor da pedra, porque eu queria uma imagem para poder colocar na capa da abertura. Na verdade, eu faço um PowerPoint todo bonitinho para isso, que é o meu estudo. Mas eu imaginava que era um tom de azul, e aí fui ler e descobri que a Safira é uma pedra de várias cores, com exceção da vermelha, né? Tem para o tom do lilás, tem para os tons róseos, tons azuis, tons transparentes, então é uma pedra realmente preciosa que tem variação de cores. Se a fonte que eu pesquisei está correta, então o azul talvez seja a cor mais comum, porque a gente fala olhos azuis como safira, né? Então por isso talvez eu tinha essa referência da cor. De qualquer modo, é o nome de uma pedra preciosa, né? Então quando a gente imagina uma pessoa com esse nome, parece algo tão bonito, tão sofisticado, tão delicado, tão elegante, tão precioso. E a vida de Safira não teve esse destino, né, bonito, atrativo, e você vai ver junto comigo por quê. Para começar então, eu queria estar fazendo com você a leitura do capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos,
só os primeiros versículos, do versículo 1 ao 11, e a gente vai conhecer essa personagem, essa mulher que existiu nos primeiros anos do nascimento da igreja de Cristo sobre a terra, logo que o Senhor Jesus foi assunto aos céus depois da sua ressurreição. Os discípulos esperaram por 40 dias, você vai lembrar ali no início da história em Atos dos Apóstolos, até que do alto fossem revestidos de poder, e no Pentecostes veio sobre eles, aliás, não 40 dias, 50 dias, no Pentecostes fala de 50, veio sobre eles o poder do Espírito Santo de Deus, e houve então assim uma explosão de evangelização, houve um mover de fato muito grande no início, naquele momento inicial em que os apóstolos começaram a pregar o evangelho. Muitas almas se converteram, 3.000 almas, 5.000 almas a gente encontra alinhados. Foi realmente algo que trouxe muito impacto na sociedade naquele momento, especialmente em Jerusalém e depois nas cidades circunvizinhas, e se esparramou pelo mundo inteiro. Você conhece a história, o cristianismo alcançou todos os lugares praticamente do mundo. Mas foi rápido que isso aconteceu, porque realmente houve uma capacitação tão forte do Espírito Santo que trouxe esse impacto e essa expansão tão grande. E naqueles dias os cristãos começaram a ter uma vida assim muito desprendida de tudo que eles viviam anteriormente. E é bem nesse ponto em que a gente lê no capítulo 5 que aconteceu e que entra a história de Ananias e Safira. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade e ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante ele levou, colocou aos pés dos apóstolos. Então Pedro, o apóstolo Pedro, perguntou: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardasse para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não te pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. E ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então, os moços vieram, envolveram o corpo dele, levaram para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou também a mulher dele, que havia e não sabia, sem saber o que havia acontecido. Desculpe. Pedro então perguntou para ela: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse o preço mesmo. Então Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo do Senhor? Veja, estão aí à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e sepultaram-na ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se da igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. É assim realmente algo muito estranho, né? Aos nossos olhos, imaginar que uma pessoa agiu dessa forma. Eu vou contar para você rapidamente um resumo da história, mas eles foram apresentar uma oferta ao Senhor e saem dali mortos. Eles foram levar o valor de uma propriedade que foi vendida por um certo valor. Eles retiveram uma parte e falaram uma outra parte perante o apóstolo Pedro, perante toda a igreja, na verdade, e saíram dali mortos. Parece muito radical, né? Essa forma de juízo tão rápida que aconteceu sobre eles. Então, eu vou contar para vocês um resumo da história. Na verdade, essa história começa no capítulo 4, no final do capítulo 4, conta que nos primeiros, naquele momento, né, primeiro da igreja que havia recém-nascido, recém-surgido, os primeiros seguidores de Jesus, os primeiros cristãos, eles não consideravam suas posses como sendo suas próprias, mas eles tinham tudo em comum. E a gente conhece bem esse versículo, né, quando fala que a igreja se reunia de casa em casa e tinham tudo em comum. Então o texto está contando justamente isso. E eles usavam aquele bem que eles repartiam entre eles em benefício daqueles que precisavam. E aí conta que existia uma pessoa especial chamado José, o Justo, conhecido como Justo, que nós conhecemos como Barnabé,
que estava entre os apóstolos, ele era um levita e ele vinha de Chipre. E ele vendeu o seu terreno, um terreno que ele tinha, uma propriedade que ele tinha, e ele doou todo o lucro para os apóstolos. E aquilo causou talvez um grande impacto. A Bíblia não fala, mas deve ter causado um alvoroço. Puxa vida, ele vendeu uma propriedade inteira e pôs o dinheiro nos pés dos apóstolos. Isso deve ter chamado a atenção para ele. Isso deve ter causado uma admiração muito grande por parte de todo mundo. As pessoas talvez partilhassem de coisas que não eram tão, em termos de valor financeiro, tão grandes assim. Partilhavam comida, partilhavam roupas, uma roupa extra que você tinha, partilhavam talvez bens, traziam comida para servir para todos. A gente não sabe, mas dá a impressão que o que ele fez era algo realmente que chamou muita atenção e todo mundo ficou, uau, puxa vida, realmente é uma entrega muito grande. E aí vem no capítulo 5 que Ananias e Safira também venderam as suas terras, retiveram a parte do valor da venda e decidiram que não iriam dar tudo para aquela bolsa em comum. Só que eles disseram que o valor era menor, para parecer que aquilo que eles tinham dado era tudo. Então eles deram o valor que eles tinham, um valor que eles tinham estipulado daquela venda, retiveram uma parte, mas eles queriam passar a impressão de que eles tinham feito a mesma coisa que José ou que Barnabé havia feito. E Ananias apresentou aquela doação a Pedro, dizendo que era o valor total. Mas Pedro, ele foi avisado pelo Espírito Santo, não tinha como ele saber. Foi só o Espírito Santo que podia avisar para ele que aquele valor não era o valor inteiro. E ele falou assim, por que Satanás encheu seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo? Porque para Ananias e para Safira, a impressão era que as pessoas iam achar que aquilo era verdade. Então a mentira era para as pessoas, eles não olharam para Deus, imaginando que estamos mentindo para Deus. Deus sabe, mas as pessoas vão pensar que nós demos tudo, então nós vamos ser tão admirados quanto Barnabé foi admirado. Talvez tenha sido esse o pensamento deles. Pedro salientou que Ananias estava no controle do dinheiro, ele podia usar como ele quisesse. O dinheiro estava na sua posse, não era seu, a propriedade era sua, o dinheiro era seu, tudo era seu. Mas por que você reteve uma parte e mentiu sobre o restante do valor? Né? Então Ananias ele estava mentindo para as pessoas, mas estava mentindo para Deus. Ananias morreu no mesmo instante e como resultado todos os que viram o acontecido ficaram com medo. E aí depois de 3 horas a esposa dele entra e sofre o mesmo destino. E a gente para pensar então, o que Safira fez? Porque o nosso foco é Safira, né? A história deles é uma história interligada, uma história cruzada, mas nós estamos passando, fazendo um panorama não por todas, mas por muitas mulheres da Bíblia e procurando pincelar, né, histórias que podem nos trazer grandes lições. E a história de Safira é uma grande lição. Safira, ela fez uma escolha clara de acompanhar o marido em sua desonestidade. Porque quando Pedro pergunta para ela sobre o dinheiro, ele fala assim, ele não fala por quanto vocês venderam o terreno, mas ele fala assim, vocês venderam por tanto, que era o valor que Ananias havia declarado. Ela falou, sim, foi por tanto. E aí, a culpa dela foi confirmada no que aconteceu na sequência, porque Pedro falou assim, por que vocês fizeram esse acordo de mentir? Qual a necessidade de haver mentido? Por isso que os pés daqueles que enterraram seu marido agora, por causa dessa mentira, estão aí fora na porta. E eles vão também levar você. Foi grave demais aquilo que aconteceu. Ela tinha entrado em acordo com o marido para fazer uma mentira que aos olhos deles dois e dela talvez fosse uma mentira, como eu acabei de falar, para as pessoas ao redor. E aquilo acabou tendo uma consequência muito terrível, porque a morte não foi uma morte física só, mas foi uma morte espiritual. A morte espiritual é a pior morte que a gente pode imaginar. A Bíblia fala que os mentirosos não entrarão no reino de Deus. E eles mentiram e foram fulminados, morreram ali na hora, diante de Deus e diante de todos que estavam ali presentes, e por isso ficaram todos tão atemorizados, com tamanha rapidez com que o juízo veio sobre a vida daquele casal. Antes de continuar a história, eu quero trazer algumas curiosidades sobre o nome de Safira. Safira significa pedra preciosa, né? E é associada com a cor azul, como eu tinha falado no começo. Esse é um nome que foi originário do grego
de uma palavra chamada safeiros, que era uma palavra denominada a pedra preciosa como safira e também outras pedras raras de tonalidade azul. Literalmente, essa palavra significa preferido de Saturno. De acordo com a cultura popular, safira teria propriedades especiais, a pedra safira, de sabedoria, de fidelidade e de razão. É uma pedra que tem essa representação. Como às vezes os nossos anéis de formatura trazem cores que trazem significados com eles. Então a cor da safira, a pedra safira, trazia, de acordo com a cultura popular antiga, significados representando sabedoria, fidelidade e razão. E popularmente, essas características acabaram sendo atribuídas à personalidade das pessoas que são batizadas com esse nome. Então, se a gente pensar que o nome significa sabedoria, fidelidade, razão, o que se esperava, talvez, se fosse verdade, que as qualidades fossem atribuídas à pessoa que tem esse nome, é que Safira fosse uma mulher sábia, que ela tivesse a razão dela muito aguçada para poder perceber perigo, perceber aquilo que era ruim e também muita fidelidade. E a primeira fidelidade que a gente deve ter é para com Deus, antes de ter fidelidade em relação a qualquer outra pessoa, mesmo nosso cônjuge, mesmo os nossos filhos, porque na relação entre Deus e família, Deus está acima de todas as coisas. Nosso primeiro amor é o amor a Deus, depois a nossa família, ao cônjuge, aos filhos, depois nós devemos nos dedicar às demais coisas, a trabalho, aos estudos, a outras atividades que nós temos, mas a nossa prioridade na lista de todas as prioridades é Deus em primeiro lugar. Jesus fala que quem não deixar pai e mãe por amor de mim, não é digno de mim. Ele não está convidando ninguém para sair da sua casa, abandonar a sua família para segui-lo. Mas ele está mostrando a importância da fidelidade, quando a lista de prioridades dentro de nós é invertida. Quando a gente ama mais a alguém, coloca alguém na posição de Deus, a gente passa a idolatrar aquela pessoa e fazer aquilo que Deus não admite, né? Que a glória dele seja roubada por qualquer outra pessoa. Então, Safira, não estou dizendo que ela adorava o marido dela, mas ela, na lista de prioridades dela, ela colocou o esposo, aquilo que estava naquele intento de ser feito, ela concordou com ele. A Bíblia não fala se foi ela que sugeriu, se foi ele que sugeriu, mas houve um acordo entre eles em fazer algo errado, em que a vontade de Deus ficava abaixo. Mais uma vez, Pedro não tinha dito que eles deveriam ofertar o valor inteiro. Não é em relação a ofertar e não ofertar, ou o tamanho da oferta, o valor da oferta, não é nada disso. Porque quando uma viúva pobre entregou uma oferta no gasofilácio lá do templo, Jesus falou assim, puxa, essa mulher entregou realmente a maior oferta de todas. E os discípulos ficaram olhando para ele, porque ela tinha entregue 2 moedinhas. E eles tinham percebido altos valores vultuosos, talvez sacos cheios de moedas, que algumas pessoas ricas tinham entregue ali. E Jesus explicou. Ele falou assim, porque ela entregou de tudo que ela tinha, enquanto outros entregaram daquilo que lhes sobrava. Muitas vezes a gente entrega para Deus aquilo que não nos faz falta. E aquilo que, na verdade, Deus espera de nós é aquilo que seja representante ou represente o que nós temos de mais precioso. Quando você dá ao Senhor, seja o seu tempo, seja o seu talento, seja o seu recurso, quando você dá de algo que é custoso para você, Deus está vendo, poxa, realmente se importa comigo. Por isso que Davi fala que ele não quer dar aquela oferta quando ele vai sacrificar ao Senhor para que uma praga cesse em Jerusalém. E aí uma pessoa que é dono daquela propriedade fala assim, olha, pode usar o terreno, pode usar os bois, pode usar tudo que você quiser para ofertar ao Senhor. E aí Davi falou assim, não, eu não quero ofertar nada que não me custe. Eu quero saber o preço da propriedade, eu vou pagar pelos bois, eu vou pagar pelos animais, eu quero pagar por esse sacrifício, porque eu quero oferecer ao Senhor algo que me custe. Nessa história em especial que nós estamos falando agora, não era, de novo, o valor da propriedade inteiro que eles deviam ter entregue para poder ter poupado a vida deles, mas o que estava sendo pesado ali é algo muito mais delicado, que muitas vezes a gente não gosta de ser avaliado, que é a intenção do coração.
Deus está pouco se importando com quanto eu vou dar de oferta, ou com quanto eu vou fazer isso ou aquilo, porque não há negociata com Deus, não existe negociata com Deus. Deus não está precisando de nada, Ele tem tudo, Ele é o dono de todo ouro, Ele é dono de toda prata, Ele é dono de todas as coisas. Ele é o criador do ouro, Ele é o criador de todas as pedras preciosas. Ele é criador de tudo que existe, de todo o universo. Ele não está barganhando nada com você ou comigo ou com a Ananias Safira. Não é esse o ponto. Mas o ponto é, onde está o seu coração? A palavra de Deus fala que onde está o seu coração, ali está também o seu tesouro. Esse casal não estava ambicionando entregar algo de valor ao Senhor, ou algo que realmente ajudasse as pessoas que precisavam, porque como nós lemos no texto, os valores eram reunidos, ajuntados para ajudar aqueles que precisavam. Mas o que eles estavam ambicionando era a posição de glória em que José havia sido colocado, que Barnabé havia sido colocado. Eles ficaram talvez impressionados com a honra que foi dada para Barnabé, porque ele tinha feito aquela grande oferta. Então talvez eles tenham pensado, puxa vida, quanta honra, né? Puxa vida, como as pessoas ficaram realmente impressionadas com isso. Nós temos condições de fazer algo parecido, mas a gente não precisa dar tudo. A gente pode causar o mesmo impacto e nem ter dado tudo. Dar uma despertinho, né? A gente pode deixar todo mundo também, uau, olha só Ananias, olha só Safira, eles também doaram tudo que eles tinham, só que a gente faz que deu o valor inteiro, mas fica com uma parte, e a gente usufrui, depois a gente compra alguma outra coisa. Qual foi o ponto ali no coração deles? Essa é a questão diante de Deus. Por que Safira morreu? Safira morreu por causa de uma mentira, por causa de uma mentira. É difícil para nós acreditarmos, porque aparentemente o propósito de Deus ao fazer isso foi que fosse deixado um testemunho eterno de quão terrível é a mentira aos olhos dele, porque a gente não vê essa história se repetir em nenhum outro episódio no Novo Testamento. Aliás, nem no Antigo Testamento a gente vê alguém sendo fulminado porque mentiu. A gente vê a história da rebelião que aconteceu lá com Acã e Corá, ali no deserto, né, revoltados contra a liderança de Moisés, e eles também têm uma morte fulminante imediata que acontece ali. São episódios muito raros, assim, são um ponto aqui, um ponto ali, né? A gente não tem casos em que a gente vê a justiça de Deus sendo executada de maneira tão radical. Mas talvez o fato de que a igreja de Jerusalém fosse a primeira igreja, eram os primeiros anos, os primeiros talvez meses da igreja recém-nascida, que ia ser algo que ia ser estabelecido para sempre depois, para tudo aquilo que viria depois, era um alicerce que estava sendo construído. E Deus quis trazer uma marca para que pudesse mostrar aquilo que realmente é importante, aquilo que realmente é sério aos olhos dele, porque ele é santo. A palavra de Deus diz que Deus declara, sede santos porque eu sou santo. Tem um outro texto que diz, sem santidade ninguém verá o Senhor. A Bíblia diz que por causa daquele acontecimento veio um grande temor para todos aqueles que ouviram o que havia acontecido. Por que eu quis trazer essa história de Safira e mencionar ela na história? Porque na verdade o que aconteceu não aconteceu com ela, aconteceu com um casal. Mas quando nós pensamos na mulher, o papel criacional da mulher, quando a gente vai lá para o Gênesis e pergunta por que a mulher foi criada, era o propósito de Deus, né? Já ouvi falar que a mulher é o ápice da criação, né? Deus criou todas as coisas, criou o homem e depois criou a mulher. Brincam que o homem é o rascunho e que a mulher é a obra-prima. Nós somos mulheres, então nós podemos pensar, puxa, eu sou a obra-prima da criação. Na verdade, a raça humana é a obra-prima da criação de Deus, porque Deus nos fez para sermos filhos dele, para sermos família dele. Ele fez todas as outras coisas para ornamentar o planeta, para nos agradar, para manter o planeta funcionando de maneira perfeita, sincrônica, as flores, os animais, os insetos, as aves, os peixes, tudo funciona em prol da manutenção do próprio planeta, tudo, um serve o outro, um atende ao outro, mas Deus colocou o homem para reinar sobre a terra. E quando nós olhamos lá em Gênesis, no capítulo 2, que Deus
coloca os animais diante de Adão para que ele nomeie. Deu uma atividade, a primeira atividade, acho que mais difícil para Adão, foi dar nome para todos os animais. E minha mãe costumava dizer que quando Adão estava dando os nomes, ele ficou pensando, puxa vida, tem uma vaquinha, tem um boi, tem um cachorro, tem uma cadelinha, né? Tem um gatinho, uma gatinha. Eu aqui estou sozinho, não tem par para mim. Não tem ninguém que seja do meu nível, né, igual a mim. Então, talvez Deus tenha dado essa tarefa para ele, para que ele pudesse observar a necessidade de ter alguém, para que ele pudesse desejar ter também uma companhia. Ele estava vivendo num mundo perfeito, estava tudo à mão. Né, tudo, a comida ele pegava do pé da árvore ali, tinha água nos riachos, talvez ele nadava, ele curtia, talvez ele podia usufruir de tudo aquilo e nem perceber que faltava alguma coisa. Mas quando ele começou a perceber os animais juntos, né? Quando ele começou a nomear os animais e perceber que havia macho e fêmea de cada espécie, talvez ele tenha pensado, nenhuma dessas fêmeas desses animais é parecida comigo. Falta algo. E aí Deus falou assim, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Ou então far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. A gente encontra algumas versões. Lá em Gênesis 2 e no versículo 18. Outro texto que a gente pode encontrar também a respeito da mulher é lá em Provérbios. Provérbios é cheio de textos bem desafiadores para nós, não só mulheres, mas as mulheres também. E lá no capítulo 14, versículo 1, já começa o capítulo falando: toda a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos a derruba. Deus deu para a mulher um papel muito importante de ser a ajudadora idônea do homem, de ser a sábia conselheira, de ser um muro de proteção, de ser aquela que enxerga o mal e protege a família, que sabe como as coisas devem ser conduzidas nessas poucas semanas que nós temos estudado, nesses meses, nesses talvez 3 meses que nós temos feito estudos semanalmente aos sábados. Quando a gente olha para essas mulheres da Bíblia que nós temos olhado, a gente percebe o quão importante tem sido a palavra dessas mulheres na vida dos homens, o quanto isso determina aquilo que eles vão fazer. Se nós lembrarmos algumas semanas a história de Abigail, quando ela vai ao encontro de Davi, porque ela sabe que havia sido determinado o mal dele em relação a Nabal, seu marido, em relação a todos os homens. Ela vem com um conselho, ela traz um monte de comidas, mas ela vem com um conselho. O que ela queria ali era apaziguar a ira e trazer um conselho. Não faça isso. Não manche a sua honra. Você vai ser rei, para que sujar suas mãos com sangue inocente? Não faça isso. E Davi ouviu. Por outro lado, a gente pode lembrar de Jezabel, que quando viu Acabe todo triste, todo manhoso, todo dengoso, chorando lá no quarto, né, depressivo, porque ele não podia ter conseguido obter a vinha de Nabote, ela falou assim, mas por que você está com raiva? Por que você está desse jeito de cama? Você é o rei de Israel. Para com isso, que frescura é essa? Vai lá, toma a vinha para você. Você é o rei de Israel. E ela viu que ele era tão banana, né? Que ela achava aquilo dele, mas isso é um banana, não faz nada, ele é um manhoso. Então ela foi lá, deu um jeito de mandar matar, através de uma mentira, a Nabote, tomou posse da vinha e falou, tá aí, consegui para você. Então, também a gente vê a mão de uma mulher manipuladora agindo de uma maneira a mudar uma história, desprezando a vida de um homem e mudando o curso de uma história. A gente vê também uma outra mulher que eu não contei ainda sobre ela, talvez nem traga a história dela, porque é um texto muito curto, uma passagem muito curta, mas que teve um papel importante também num episódio específico da vida de Davi, que foi quando Absalão fugiu, depois de ter matado seu irmão Amon. E essa mulher, uma mulher de Tecoa, nem fala qual é o nome dela, ela vem e conta uma história grande para Davi, como se ela tivesse sofrido uma injustiça, como se os filhos dela tivessem brigado e um deles tivesse matado o outro no campo sem ninguém que pudesse socorrer, e agora todo o clã queria destruir esse rapaz que tinha sido o assassino, sendo que ela só tinha um filho agora vivo e que o rei fizesse justiça para ela. Ela tinha sido contratada por Joabe, que era primo e chefe de exército de Davi, porque ele percebeu que Davi estava com saudade de Absalão, mas não queria abrir
abrir mão, né? Passados já alguns anos que Absalão estava morando longe de Israel. Nem sei se esse conselho foi um bom conselho, a mulher não sabia, mas Absalão depois, quando ele voltou, se você lembra da história, acabou se revoltando contra o Davi, rei Davi, quis tomar até o reinado das mãos de Davi. Absalão realmente era um rapaz muito rebelde. Mas a mulher de Tecoa foi uma mulher sábia, que soube conduzir aquela conversa, soube apaziguar o coração de Davi, soube trazer para ele paz e soube mostrar para ele sobre outra ótica, que o que ele estava fazendo não era bom, que ele estava realmente trazendo um juízo que estava até penalizando o povo de ter aquele rapaz, porque as pessoas queriam ver a família toda de novo junta, e o filho junto com o pai. Então ela usou de artifícios, ela usou de habilidade, ela construiu uma história muito bem elaborada, em que ela fez o rei se sentir na posição dela, para que depois ela pudesse falar para ele que aquela história se referia a ele. Ela, na verdade, nem falou, foi Davi que percebeu, porque ela foi construindo aquela, igual uma teia, aquela história, e Davi ficou, não, não vai te acontecer nada, eu vou fazer justiça, ninguém pode te tocar, eu te protejo. Ele foi entrando na história, né? Foi entrando junto com ela na história. E aí depois ele, no final de tudo, quando ela continuou contando, mas é porque o rei baniu, o rei baniu, aí acho que começou a cair a ficha dele, né? Acho que ela tá falando de mim. Ele falou, quem te contou essa história? Quem te fez vir até aqui? Foi Joabe, né? E ela falou assim, quem pode esconder alguma coisa do rei, né? E aí aconteceu que o rei perdoou Absalão e ele voltou para o reino. Então a gente vê mais uma vez uma mulher usando dos artifícios da habilidade, além da beleza, além da sedução, do argumento, para poder convencer o rei Davi. A gente viu também agora há poucas semanas a história de Zeres, também como Jezabel, com um péssimo conselho, né? Quando seu marido Amã estava todo feliz porque tinha sido convidado pela rainha Esther para jantar na casa dela, no palácio da rainha, e que ele tinha sido colocado como segundo depois do rei e tinha uma posição de autoridade naquele lugar onde eles viviam. E aí ele vivia triste porque existia um certo judeu, Mardoqueu, que não se curvava perante ele. Com tudo que ele tinha, aquela raiva dele, porque Mardoqueu não se ajoelhava, falou assim, mata ele, faz uma forca, manda matar, para que essa mosca suma do seu caminho e você possa viver de novo em felicidade. Então a gente vê, olha só como as mulheres têm essa força, essa habilidade de dar bons conselhos. Safira era a pessoa que deveria ter dito para ele, essa sua ideia, esse seu plano é louco, não é bom isso. Se você fizer isso, isso vai ser ruim aos olhos de Deus, mesmo que ninguém descubra. Pensa só como que a gente vai colocar a cabeça no travesseiro e vai dormir sabendo que a gente mentiu. A gente pode, talvez, declarar a verdade. Olha, nós vendemos a nossa propriedade, guardamos uma parte do valor, porque a gente precisa para fazer tal coisa, porque a gente quer guardar o valor para nós, para o futuro, para nossa aposentadoria, ou para fazer uma viagem que a gente queira. É lícito. E a gente está doando isso aqui. Não teria acontecido nada. Eles estariam vivos até o final do período de vida deles normalmente, porque eles tinham dito a verdade. Mas ao invés de ser a sábia conselheira, a ajudadora idônea, que foi levantada por Deus para estar do lado do homem e ajudá-lo nas suas decisões, ela simplesmente concordou com ele. Ela falou, é uma boa ideia. É uma boa ideia. A gente vai conseguir a forma que a gente quer. E a gente já vai ficar com um pouco do dinheiro, uma parte do valor que a gente não sabe proporcionalmente quanto que era, mas não valeu a pena. Eles nem desfrutaram daquele valor, infelizmente. Quando nós paramos para pensar em nós hoje, quando nós pensamos no pecado da mentira, aparentemente pode parecer algo que não é tão severo aos olhos de Deus. A gente costuma pensar ou ouvir dizer que há mentirinhas brancas, há mentirinhas que não fazem mal para ninguém. Mas para Deus não é assim, não tem pecadinho nem pecadão. Nós precisamos examinar as nossas vidas para ver se nós somos realmente honestos em todos os momentos. Não existe um meio termo para qualquer questão quando nós somos confrontados. Ou nós falamos a verdade ou nós falamos a mentira. O Senhor Jesus diz, seja o vosso sim, sim. E seja o vosso não, não. Se você disser que é, tem que ser. E se você disser que não é, não pode ser. Não dá para ser um não, ou um não, sim. Não. Não pode ser um sim, não, ou um não, sim.
Tem que ser sim, sim. E não, não. Jesus fala claramente, seja o vosso sim, sim. E seja o vosso não, não. Não tem espaço para essa modificação, essa mais ou menos, é relativo. A gente vive na época do relativo. É relativo. É a minha verdade ou a sua verdade? São várias verdades. Não há várias verdades. Há uma verdade. O resto é mentira. Não tem como. Nós precisamos ter cuidado. Essa frase que eu vou falar é de um homem chamado Tiago de Oliveira. Eu não o conheço, mas pesquisando sobre a história, eu encontrei essa frase dele numa lista que tem de pensamentos inteligentes, né? Pensamentos de pensadores, que fala o seguinte: precisamos ter cuidado para não sermos como Ananias e Safira, vivendo em um momento de grande avivamento, porém mortos espiritualmente. Eu gostei muito da frase, porque o que aconteceu com eles não foi no momento de frieza da igreja, no momento em que estava todo mundo vivendo na carnalidade, a igreja passando por um tempo em que Deus não falava com a igreja. Não. O que aconteceu com eles foi um momento de grande mover de Deus, de grande presença e manifestação do Espírito Santo de Deus, em que as pessoas estavam cheias do Espírito Santo, sendo batizadas com o Espírito, estavam orando em línguas, estavam impondo as mãos sobre os enfermos e eles estavam sendo curados, estavam tendo conversões em massa. Quer dizer, a impressão que dá é que era impossível estar no meio daquele e cometer um pecado como esse. Mas muitas vezes, mesmo vivendo num meio de grande avivamento, ainda existe uma frieza espiritual, uma falta de seriedade, de santidade. E é nessas horas de grande avivamento que o poder de Deus se manifesta poderosamente. E a glória de Deus vem. E nós temos que lembrar que Deus não admite a mentira. É abominável aos olhos de Deus. Então eu queria te pedir para refletir sobre isso e orar ao Senhor, pedindo que Ele nos perdoe e nos ajude a viver uma vida honesta. Tem 3 versículos que eu quero mencionar para encerrar, antes de nós orarmos, que dizem o seguinte. Um deles é o Provérbios 12 e o verso 22, que diz o seguinte: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Ele odeia os lábios mentirosos. E agora sim o Salmo 122, que diz: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. Não é só me livrar de que alguém faça isso comigo, mas me livra de ser assim. Me livra de ter lábios mentirosos. Põe guardas na minha boca. Põe guardas no meu coração para que não haja nem a intenção. E o texto de Efésios 4 e 25 que diz: portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Ou seja, o corpo de Cristo. Não dá para ter água boa e água amargosa. O nosso sim não pode ser não e o nosso não pode ser sim. Nós temos que ser sim, sim ou não, não. Que o Senhor nos ajude a vivermos uma vida tão reta e santa e separada e que a cada momento venhamos a nos arrepender dos pecados que cometemos contra Ele, porque não são contra as pessoas, são contra Ele em primeiro lugar. E que, acima de tudo, nós tenhamos habilidade, ou percepção, ou sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo nos mostrando quando nas nossas vidas ainda existem marcas desses pecados, da mentira, por exemplo, para que nós venhamos a nos arrepender e temos a oportunidade de restauração. Porque enquanto há vida, há tempo de arrependimento e há tempo de redenção. Não fique com um pecado encoberto. Peça perdão ao Senhor e mude. Sempre o Senhor Jesus falava: os teus pecados estão perdoados, mas vá e não peque mais. Não venhamos a ser reincidentes em pecados que tínhamos o hábito de praticar na nossa vida antiga, antes de sermos transformados pelo Senhor Jesus Cristo. Mas que a nossa vida seja realmente um exemplo e um testemunho de que Deus agiu em nós e que agora nós refletimos o caráter de Jesus no nosso modus vivendi. Amém? Vamos orar encerrando esse período. Feche seus olhos.
Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos refletindo numa lição tão pesada, numa história triste, numa história dramática, mas que nos desafia a olharmos o quão sério é levarmos as tuas coisas a sério, o quão sério é olharmos, Senhor Deus, para a tua palavra como um exemplo, como algo que guia o nosso caminho, como uma luz que ilumina os nossos caminhos, e buscarmos, Senhor, mudarmos a nossa maneira de pensar, mudarmos o nosso modo de viver, para que possamos nos assemelhar cada vez mais ao Senhor Jesus. Esse é o nosso desafio, chegarmos à estatura e à medida do varão perfeito que é o Senhor Jesus. Esse desafio foi colocado porque é possível, Senhor Deus, mas só com a tua graça, com a tua misericórdia. Nós dependemos muito do Senhor, dependemos totalmente do Senhor para agirmos, Senhor Deus, num padrão, Senhor Deus, de santidade, do qual o Senhor e tão somente o Senhor é digno. E nós queremos agora pedir a tua ajuda, Senhor Deus, que o teu Santo Espírito seja aquele que nos fale aos nossos corações, mostrando aquilo que precisa ser mudado. Perdoa, Senhor Jesus, os nossos pecados. Perdoa, Senhor Deus, aquilo que está sendo confessado agora, aquela prática que está sendo dita agora perante o Senhor, essas coisas que estão sendo, Senhor Deus, declaradas, esse arrependimento, Senhor Deus, por coisas que foram feitas que são contrárias, são totalmente contrárias à tua vontade, que são pecados, são mentiras, Senhor Deus, ditas, pensadas, vividas. Que o Senhor Deus, o Senhor nos ajude a sermos transformados para que o teu nome seja glorificado em nós e através de nós. Nós oramos a ti e agradecemos mais uma vez por essa oportunidade no nome santo e doce do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe e uma boa semana e até a próxima semana.